Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre associação de resistores. Quando a gente fala de resistores, a gente está falando de resistência como um todo. Por exemplo, qualquer aparelho elétrico que transforma energia elétrica em outra forma de energia, nós vamos entender isso como, dentro de um circuito, como um resistor. Exemplo, uma lâmpada. Uma lâmpada converte energia elétrica em energia luminosa. A tela do aparelho que você está vendo nesse momento, está utilizando nesse momento, converte energia elétrica em energia luminosa. Um aquecedor converte energia elétrica em energia térmica. E assim por diante. Tudo isso dentro de um circuito vamos entender como um resistor. Então a gente vai estudar a associação de resistor. O que é associar resistores? Associar é ligar um resistor a outro. Trazendo para o nosso cotidiano é ligar uma lâmpada, por exemplo, um aparelho a outro aparelho e assim por diante. Essa imagem que está na tela de vocês, no lado esquerdo da tela, está mostrando um conjunto de lâmpadas, tá certo? Ligada uma à outra. Isso é uma associação de resistores dentro de um circuito elétrico para ser estudado pela física, tá bom? Então, isso é uma associação. Existem dois tipos de associações. Associação de resistores. Uma associação a gente chama em série, que é uma associação em série, lembra de sequência. Vamos estudá-la. E uma associação em paralelo. Claro, os livros trazem uma associação mista. O que é associação mista? É pegar as duas associações que eu acabei de falar, em série e em paralelo, dentro de um mesmo circuito. Aí dá uma associação mista. Mas vamos estudá-las separadas, depois a gente mistura para entender como uma associação mista. Primeiro, a associação em série. Então, vamos ver o seguinte. Existe um conjunto de lâmpadas ligada uma numa sequência da outra. Onde é comum a gente ver isso? Em árvores de Natal é comum. Aqueles eventos que ocorrem nas ruas é comum colocar uma associação em série. E aí, na associação em série, olha, vamos para essa imagem aqui esquemática. Tem uma lâmpada que está ligada a outra lâmpada, que está ligada a outra lâmpada, assim por diante. Nessa associação em série, tem alguns pontos interessantes. Primeiro dela, a corrente elétrica que vai fluir, a corrente elétrica que vai fluir aqui, ó, no interior do condutor, ao chegar nessa primeira lâmpada, vão entender como resistor, vou representar dessa forma. Ó. A corrente passa por ele, por essa lâmpada, por esse resistor, vai para o outro resistor, que vai para o outro e volta para o outro terminal. Faz esse circuito elétrico, tá certo? O que é interessante saber também, se uma dessas lâmpadas queimar, pode ser a do meio, a primeira, a última. Se tiver 100 lâmpadas, pode ser a primeira, a última, ou qualquer uma delas no meio. Se uma delas queimar, todas as outras apagam. Toma cuidado. É comum os exercícios vir perguntando, se uma queimar, o que ocorre com as outras? Opção A, todas apagam. Letra B, todas queimam. E assim por diante. Então, cuidado. Não, queimando uma não quer dizer que queimou as demais. Queimou uma, todas param de funcionar, todas apagam, mas não queima. É tanto que se você localizar qual é a lâmpada que queimou, for lá e substituir, você tem o circuito restabelecido. Então vamos lá. Na associação em série, perceba que a corrente que passa no primeiro resistor é a mesma corrente que passa no segundo, que é a mesma corrente que passa no terceiro. Então esse I1 é igual a I2, ó, I1 ou I total, por exemplo, é igual a I1, que é igual a I2, que é igual a I3. Eu estou colocando 3 resistores, mas não tem limite. Pode ser quantos quiser, quanto circuito for necessário. Agora, a diferença de potencial utilizada, a diferença de potencial usada, fornecida pela bateria, essa diferença de potencial, ela vai ter um detalhe. Ela vai ser subdividida. Aqui, por exemplo, vai ficar o 1, esse aqui vai ficar o 2, esse vai ficar o 3.
e elas são diferentes uma da outra, não é obrigatoriamente iguais. Pode até ser iguais se os resistores tiverem a mesma resistência, vai dividir meio a meio. Quer dizer, vai dividir pelo número de resistores. Mas elas podem ser diferentes. Então, a diferença potencial 1, o 2, o 3. Então, vamos lá. Corrente é a mesma. A diferença potencial é a soma. A diferença potencial total vai ser o 1 da primeira lâmpada, da segunda lâmpada, da terceira lâmpada e por aí vai. Como eu já sei, a primeira lei de Ohm diz, a primeira lei de Ohm vai dizer o seguinte, que diferença de potencial U é igual a resistência vezes corrente. Olha, se diferença potencial é igual a resistência vezes a corrente, eu vou escrever, no lugar de U total, vou escrever R total vezes a corrente total. Igual, no lugar de U1, diferença potencial 1, eu vou escrever R1 vezes corrente. No lugar de U2, vou escrever R2 vezes a corrente. No lugar de U3, R3 vezes a corrente. A corrente é a mesma, divide todas pela própria corrente, ou seja, desaparece. Com isso, fica o quê? R total é igual a R1 mais R2 mais R3. Esse R total aqui é o resistor equivalente, ou seja, o resistor que equivale ao circuito. O que significa isso? Vamos imaginar um exemplo bem hipotético que nós tivéssemos dois resistores, só dois resistores. Um de 1 ohm e o outro de 2 ohm. O resistor equivalente ou resistor total vai ser 1 mais 2 igual a 3 ohm. Por alguma razão, vamos imaginar que um desses resistores queimou. Pronto. Queimou esse aqui. Todo o circuito para de funcionar. Você vai ao comércio adquirir um outro resistor para substituir. Qual que queimou? O de 1 ohm. Vamos imaginar que você chegou no comércio e pede de 1 ohm e não existe o resistor, melhor está em falta o resistor de 1 ohm. E aí você se pergunta, e agora o que eu faço? Mas o cara, o vendedor lá disse, olha, deu quanta resistência equivalente? 3. Por que você não leva um de 3 ohm? É uma boa alternativa. Então o cara vai e pode substituir esses dois resistores aqui. Um era de 1 e o outro era de 2. Queimou esse aqui, só que para todo o circuito. Fui no comércio, não encontrei essa aqui de reposição. Encontrei um de 3 ohm lá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou levar esse de 3 ohm. O que eu faço? Vou lá e tiro de 1 e coloco de 3? Não, eu vou tirar todos eles e substituir por apenas um. Esse aqui equivale a toda a resistência do circuito. Isso a gente chama de resistor equivalente, que é a mesma coisa que resistência total. Certo? É isso que é resistor equivalente. Vamos para frente. Vamos lá. Agora vamos falar de associação em paralelo. Na associação em série, você tem economia de cabos, vamos colocar assim, mas temos um problema. Queimou uma lâmpada, apaga todas as outras. Ou queimou um equipamento, todos os outros deixam de funcionar. Na sua casa, certamente você utiliza um circuito em paralelo. Se uma lâmpada for apagada, as demais continuam funcionando. Se ligou a TV, a geladeira continua funcionando. Porque estão todos em paralelo. Se tivesse em série, apagou um, desligou um, o outro desliga também. Então, deixa de funcionar todos eles. Nas associações em paralelo, esquematicamente, temos aqui nesse lado esquerdo e uma situação mais real. Vou olhar para a situação real. Isto aqui, ou seja, essa bateria produz uma diferença de potencial que, por sua vez, vai fornecer o quê? Uma corrente elétrica, vamos chamar de I total. Esse I total, quando chegar nesse ponto aqui, vamos chamar de nó, vai se dividir. Uma parte da corrente vem para cá, vou chamar de corrente 1. Outra parte da corrente vem para cá, vou chamar de corrente 2. De forma que a corrente total, ela se dividiu. Uma parte na forma de I1 e outra parte na forma de I2. Certo? Muito bem. E a diferença de potencial? A diferença de potencial não mudou absolutamente nada.
a diferença potencial nessa lâmpada, vamos chamar a lâmpada ou resistor 1, e essa lâmpada ou resistor 2. A diferença potencial vai ser o 1, que é igual ao 2. Então, a diferença potencial é a mesma. Olha só. Em série, a diferença potencial é a soma e a corrente que é a mesma. Em paralelo, a corrente se divide. Então, é a soma das correntes da corrente total. Já a diferença potencial é a mesma. Falta saber quem é o R equivalente. E agora, quem é o resistor equivalente? Para a gente formar esse resistor equivalente, vamos fazer o seguinte. Corrente total é I1 mais I2. Se tivesse outro resistor equivalente, seria I3 mais I4 mais I5 e assim por diante. Se eu pegar a equação, a primeira lei de Ohm, que diz que U é igual a R vezes I, ó, U é igual a R vezes I, se eu isolar esse I, vai ficar U sobre R. Então, eu vou substituir isto aqui, ó, em cada uma dessas. E assim por diante. No lugar de I total, vou escrever U sobre R total. No lugar de 1, vou escrever U sobre R1. No lugar de I2, vou escrever U sobre R2. Os U são os mesmos, a mesma diferença potencial. Então, vai ficar 1 sobre R total igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Sabe aquele papo de R equivalente? O R total é o R equivalente. Mas de que associação? Em paralelo. Então, na associação em paralelo, tá bom? Você tem o quê? Você tem que a resistência equivalente é a soma dos inversos da resistência. E o que é curioso, ele sempre vai dar um valor menor do que a menor resistência. Vejamos o seguinte. Vamos pegar um circuito simples, do jeito que estava ali, ó, para a gente fazer um exemplo com números só para a gente consolidar essa nossa conversa. Vamos imaginar que aqui fosse 2 e esse aqui fosse 4. Bom, eu quero a resistor equivalente. Então, vou colocar o seguinte. 1 sobre R equivalente vai ser 1 sobre 2, que é o primeiro resistor, ou qualquer um deles, não importa a ordem. 1 sobre 4. Vou tirar o mínimo aqui, olha. 1 sobre R equivalente vai ser igual. O mínimo entre 2 e 4. Por 2 dá 2. E 4 dá 2. Por 2 dá 1. Isso aqui. 2 por 2 já dá 1, direto, perdão. 4 por 2 dá 2. E assim, isso aqui já estava 1, já acabou aqui. 2 vezes 2, 4. Então, coloca aqui o 4 e vamos fazer 4 para 2, 2. 2 vezes 1, 2. Mais 4 para 4 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então, 1 sobre R equivalente é igual a 2 mais 1, 3. 3 quartos. Fazendo regra de 3. Subir um pouco a tela. O R equivalente será 3R equivalente, ó, igual a 4. Ou R equivalente igual a 4 terços de quem? Da unidadezinha de resistência que estudamos em aulas anteriores. Ohm. 4 terços de ohm. Claro, se quiser dividir, pode dividir. Ok? Agora, alguns pontos importantes aqui. Primeiro deles. Quando você tem dois resistores em paralelo que têm exatamente a mesma resistência, vamos imaginar que fosse 4 e 4, 2 e 2, ou 6 e 6, ou 10 e 10, não importa, que eles têm a mesma resistência. Para você encontrar o resistor equivalente, sempre será a metade deles. Por exemplo, se fosse 2 e 2, o resistor equivalente ia dar quanto? 1. Se fosse 10 e 10, o resistor equivalente ia dar quanto? 5, e assim por diante. E se você tiver mais de dois resistores em paralelo e todos eles tiverem o mesmo valor? Se todos tiverem o mesmo valor, você faz simplesmente o seguinte, pega um deles, que tem o mesmo valor, e divide pelo número de resistores. Vamos imaginar que tenha 3 resistores em paralelo ligados em paralelo, todos têm a resistência 3. O resistor equivalente vai dar 3 dividido por número de resistor, foi 3, então a resistência equivalente vai ser 1. Lembra que eu falei que a resistência equivalente vai ser sempre menor do que a menor resistência deles, de um deles, ou de qualquer um deles? Por exemplo, esse 4 sobre 3 vai com certeza dar menor do que 2, certo? O menor dos dois aqui é quem? Esse aqui, ó. Então, o resistor equivalente que eu vou encontrar aqui vai ser menor do que este menor aqui. 4 sobre 3 certamente vai dar menor do que 2.
certo? Vamos ver um exercício de aplicação disso. Você é um marinheiro a bordo de um navio em uma missão em alto mar. Um circuito eletrônico importante do sistema de navegação parou de funcionar e você foi designado a consertá-lo. Ao examinar o circuito, você percebe um resistor de 200 ohms. Você percebeu que esse resistor está queimado e precisa ser substituído. Ao procurar no estoque do navio, você percebe que existem resistores de diversos valores, exceto, isto é, não tem esse resistor de 200 ohms. O envio de um resistor novo levaria meses, o que tornaria essa iniciativa inviável. Analisando os resistores que você tem disponíveis no navio, uma solução possível para esse problema seria substituir o resistor queimado. Qual é o resistor queimado? De 200 ohms. Não tem no navio, então não tenho como repor. Eu vou ter que usar dos que eu tenho. Então, uma das soluções seria substituir esse resistor queimado por 2 de 400 associados em série. Perceba, se eu tiver dois resistores de 400 associados em série, isso vai me dar um resistor equivalente de quanto? De 800 em série soma. 4 resistores, 4 de 100 associados em série. Se eu pegar 4 de 100, vou ter quanto, gente? Como resistor equivalente? 100 mais 100 mais 100 mais 100. Vai me resultar em quem? Em 400 ohms. Eu quero substituir o de 200, é bem maior, também não dá. 2 de 400 associado em paralelo. Opa, olha que bonitinho. 2 de 400 associado em paralelo. Veja que lindo. Esse aqui tem 400. Esse aqui de 400. Está associado em paralelo. A resistência equivalente. Se você quiser fazer 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, pode fazer. Mas se não, simplesmente lembra daquela conversa. Se você tem dois iguais, o resistor equivalente sempre é metade. Ou se preferir, faz isso aqui, ó. Qual o valor do resistor? 400. Divide. Tem quantos resistores aqui, ó? 1, 2. Isso dá quanto? Resistor equivalente vai dar quanto? 200. 200 o quê? Ohm. Então, eu quero substituir esse de 200 que queimou. Eu tenho que substituir por alguma coisa que dê 200. Na letra C está dizendo que se eu pegar 2 de 400 associar em paralelo, é possível? Dá quanto? Dá 200, dá do que eu quero. Então, eu faço isso. Ó. Eu tenho resistor de 400 lá no navio, eu associo 2 de 400, dá quanto a resistência equivalente? Dá 200 e resolve o problema que estava posto. Certo? Vamos para a próxima. 3. Questão 2. Questão 2 vai dizer o seguinte. Um circuito, certo? Um circuito representado no esquema a seguir, no circuito representado no esquema a seguir, a corrente elétrica que flui de X para Y, é 6 amperes. Então, tem uma corrente aqui, ó, um I total, que diz que é 6 amperes. Tudo bem. Entretanto, somente 2 amperes flui através do resistor R1. Quem é R1? Esse aqui. Quando chega aqui, ó, a corrente divide para cá e para cá. Eu vou chamar isso aqui de I1. Ele diz que 2 amperes vai para lá. Certo? 2 amperes flui através do resistor R1. Sabendo que a resistência de R1 vale 4, a resistência desse R1 aqui vale 4 ohms. Certo? 4 ohms. O valor de R2, ele quer saber o valor deste aqui. Pronto, está posto o problema. É igual a quanto? Olha, repetindo. Flui uma corrente de 6 amperes. Desses 6, quando chega nesse nó, 2 vem para cá. Logicamente, só sobrou 4. Os outros 4 vão vir para cá. Tá bom? Desse 2 que vai para cá, ele passa por esse resistor que tem uma resistência de 4 ohms. O que ele quer? Ele quer saber qual é o valor desta resistência. O valor dessa resistência. Olha, para eu saber o valor dessa resistência, eu preciso saber qual é o valor da diferença de potencial colocada aqui. Eu não sei qual é a diferença de potencial colocada aqui. O que eu sei de diferença de potencial? Eu sei que diferença de potencial é R vezes I. Em paralelo, o que eu sei também? Eu sei que a diferença de potencial aqui em R1
é o mesmo R2. Se tivesse R em 1 milhão aqui, seria o mesmo em R em 1 milhão. Então, em paralelo, a diferença potencial é a mesma. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a diferença potencial desse conjunto aqui. Quando eu calcular a diferença potencial desse conjunto aqui, eu assumo que é a mesma para cá, e é verídica. Vejamos. U vai ser o R1, que é 4. A corrente que vai para lá é 2. Então, essa diferença potencial vai dar 8 volts. Pronto. Resolvida a primeira parte. Ah, então tem 8 volts aqui, tem 8 volts aqui? Tem. Bom, então vamos pegar agora U igual a R2 vezes I2. Olha, quem é U? 8. Quem é R2? Não sei, quero saber. Quem é I2? Aí eu vejo o seguinte. Olha, o I total, né, I1 mais I2, se o I total é 6, se I1 é 2, isso aqui só pode ser quanto? Só pode ser 4. Então, aqui, ó, 4. Então, R2 é igual a 8, esse 4 desce dividindo. Portanto, R2 vai ser igual a 2. O quê? Ohm. Pronto. Qual é a nossa resposta? Isto aqui. Certo? Vamos para mais uma questão para a gente consolidar mais ainda o nosso conhecimento. Vamos lá. Para o circuito esquematizado, determine o que se pede nos itens. Está aqui o circuito, depois a gente volta para ele. Vamos ver os itens. Letra A, a resistência elétrica R3. Letra B, a intensidade I1. Letra C, a resistência equivalente da associação. Olha que lindo. Chegou uma corrente aqui até então desconhecida. É o nosso I total. Eu não sei por que essa tela andou para cá. Deixa eu ver só se eu... Vamos lá de novo. Tá, tudo bem. Dá para fazer aqui. Vamos lá. Desse I total, uma parte veio para cá, que ele chamou de I1. Outra parte veio para cá, que ele chamou de I2. E outra parte veio para cá, que ele chamou de I3. I3, ele diz que é 25 amperes. I2, ele diz aqui que é 10 amperes. I1, não tenho a menor ideia de quanto é. O que é que eu sei? Eu sei que a diferença potencial vai ser a mesma. Ele está querendo saber o resistor equivalente. Eu tenho essa resistência aqui de 10, tenho essa resistência de 15 e essa resistência aqui eu desconheço. Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a diferença potencial de um desses aqui, ou desse, qualquer um deles. Calculei a diferença potencial, vou usar esse aqui, até porque eu não sei qual é a corrente que vem para cá, só sei a corrente daqui. Perdão, eu não sei a corrente de I2 não, o I2 eu desconheço. Eu tinha colocado aqui como eu conhecesse. O que eu sei só é a corrente, essa corrente I3. Eu sei a resistência R1, que é 10. Sei a resistência R2, que é 15. E R3 eu quero saber. Vamos lá. Vamos descobrir logo qual é a diferença potencial aqui. Qual é a diferença potencial 1, que é igual a U? Vai ser R1 vezes... Não. Aqui não tem corrente, não, quer dizer, não conheço a corrente, vamos fazer 2. Vamos fazer o 2, porque eu posso garantir que é o mesmo. Então, vai ser o quê? R2 vezes I2. Diferença de potencial aqui vai ser, quem é R2? R2 é quem? 15. 15 ohm. Quem é I2? Ó, tá aqui, ó, 10 ampere. Então, U2, ou melhor, U é igual a 150 volts. Ah, que legal. Então, quer dizer que eu tenho 150 volts aqui nessa ramificação, tenho 150 volts nessa ramificação e 150 volts nessa ramificação. Sim, verdade. É verdade. Então, agora eu tenho como descobrir qual é o valor desse R aqui. Vou aplicar o seguinte. U3 vai ser igual a U.
que é igual a quem? A R3 vezes I3. Logo, quem é o U, gente? 150. Quem é R3? É o que ele quer saber. E quem é o valor da corrente I3? Veio para cá quanto? 25. Então, R3 será 150 dividido por 25. Esse R3 vai ser igual a quanto? A 6. 6 o quê? Ohm. Então, a letra A, acabei de encontrar, ó. Aqui, ó. Letra A é isso aqui, ó. 6 ohm. Ok? Vamos para B. A B ele quer intensidade I1. Vamos lá. Olha, U é igual R vezes I. Para 1 vai ser isso aqui. Logo, I1 vai ser quem? Vai ser U, que é o mesmo para todos eles, vezes quem? R1. Então, I1 é igual a 150 dividido. Qual é o valor do R1, gente? 10 lá em cima. Isso aqui vai dar quanto? 15 ampere. Pronto, já sei isso aqui, ó. 15 ampere. Essa aqui é a letra B. Certo? E aí, por último, a resistência equivalente. Epa, vai ser legal. A resistência equivalente, isso aqui é a letra B. Tudo isso aqui é a letra A. E agora eu vou mudar a cor para não congestionar demais. Ou melhor, para destacar. Chamar de... não mudei nada. Tudo bem, não vai mudar agora, então vamos continuar do jeito que está. Letra C. A letra C, ele quer resistor equivalente. Então, eu vou fazer o seguinte. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre... R1 é quanto, gente? 10. 1 sobre R2 é quanto? É 15. R3 é igual a quanto? Cadê R3? R3 foi... Cadê R3? Tá, 6. 6, está ali. 6. 10, 15 e 6. Vamos calcular aqui. Por 2. Deixa eu botar as vírgulas aqui. Por 2, isso aqui dá 3. Isso aqui eu vou repetir. Isso aqui vai dar 5. Não dá mais por 2, vamos por 3. Por 3 vai dar 1. Aqui vai dar 5. Eu vou repetir isso. Agora vai dar por 5, que vai dar 1. 1 e 1. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então o mínimo aqui estava errado. 30. Para 10, 3. 3 vezes 1, 3. Para 15, 2. Para 6, 5. Então, vamos arrumar isso aqui. 1 sobre R equivalente vai ser igual 3, 2, 5, 5, 10. 10 sobre 30. Portanto, fazendo meio pelos extremos, vamos chegar que R equivalente é igual a quanto? A 3 quem? Ohm. Só arrumar isso aqui. 3 ohm. Ok? Então, essa aqui é letra C. Isso aqui é letra B. E esta aqui é letra A.